Olá, sou o professor Augusto Manzano e na 20ª aula vou apresentar as correções dos exercícios 7 e 8 deixados anteriormente. Vamos lá! O 7º exercício pede para criar uma função chamada PEL que apresente o valor do termo de PEL indicado na função. Por exemplo, se eu indicar o valor 5, deve ser retornado como resposta o número 29. A sequência de PEL é baseada nos valores 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169 e assim sucessivamente ao infinito. Para termos uma ideia do que é esta sequência, veja que os números de PEL são uma sucessão infinita de números inteiros que compreendem os denominadores da fração contínua da raiz quadrada de 2. Essa definição é baseada nesta estrutura, onde se o n for 0, o valor é 0, o valor de retorno, se o n for 1, o valor de retorno é 1. No entanto, para outros casos, para outros valores, o cálculo a ser seguido é 2 vezes PEL n-1 mais PEL n-2. Se olhar atentamente esta definição, você vai perceber que ela tem alguma coisa familiar com a função de Fibonacci. A diferença está que em Fibonacci nós fazemos Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2 e em PEL nós fazemos PEL n-1 vezes 2 mais PEL n-2. A partir desta explicação não é necessário irmos à lousa. Vamos ver então sua documentação definida em português funcional. Observe que na quarta linha eu tenho ali que PEL de n é a aserção de 2 vezes PEL de n-1 mais PEL n-2. Na linguagem ROP, temos então o script que será, na sequência, executado em seu ambiente. Então veja. A partir da escrita da função PEL, vamos colocá-la em funcionamento, o PEL de 5, ponto e vírgula, 29, como havia comentado. Se eu usar PEL de 0, vai retornar 0, está na definição da correspondência de padrão. PEL 1 vai voltar 1, também está na correspondência de padrão. Qualquer outro valor será então a multiplicação de 2 pelo PEL n-1 somado a PEL n-2. O 8º exercício pede para criar uma função chamada divide, que apresente o resultado do quociente inteiro calculado a partir da subtração recursiva do dividendo pelo divisor. Então não basta aqui escrever a operação como 5 div 2, por exemplo, ou seja, n div d. Temos que criar uma função que gere este resultado a partir da ação recursiva de uma subtração sucessiva. Veja a documentação deste código em português funcional. Essa é uma função simples definida em 2 linhas, onde a segunda linha está definida em 3 etapas. Se o meu n é menor que o d, então o valor é 0, não tenho o que fazer. No entanto, se o n é menor que d, nós vamos somando a quantidade de divisões que vai ocorrendo. Então 1 mais divide o n menos d por d. À medida em que esse e menos d vai diminuindo, em um momento ele se torna menor que d, então a operação para. Observe que, neste exemplo, o aterramento da recursão está sendo usado dentro do próprio comando se, então, se não. Vamos agora para a lousa para ver esta operação sendo feita manualmente e depois a gente retorna para a sua apresentação junto à linguagem ROP. A partir do script divide, que tem por finalidade apresentar o resultado da divisão, o resultado inteiro da divisão de 2 valores também inteiros, vamos considerar, para entender o que aqui está acontecendo, a seguinte operação: 5 dividido por 2. E aí vem a pergunta, quantas vezes esse 2 cabe dentro desse 5? Uma maneira de fazer isso é fazer 5 menos 2. 5 menos 2 deu 3. 3 menos 2, eu vou usando 2, porque eu estou dividindo, deu 1. Aqui eu não posso fazer 1 menos 2, porque o 1 é menor do que o 2, e quando 1 é menor que o 2, ele volta 0. Aliás, é esta condição aqui, ó, se o número aqui, se o n é menor que o d, se o n é menor que o d, então é 0. Quantas vezes eu usei o número 2? 1 e 2. 1 mais 1, 2. É esse mais 1 que está aqui. Então o resultado é 2 e não me interessa o resto. Vamos então agora realizar a operação usando aqui o script para ver se o resultado obtido de 5 dividido por 2 é realmente 2.
Então a minha função aqui divide, recebe os valores 5 e os valores 2, sendo 5 o número n, sendo 2 o número d. E aí vem a pergunta, n é menor que 5? Não, não é, então vem aqui. Aliás, esta recursão está sendo controlada pela decisão. A decisão é o aterramento. Então, nesse momento, eu faço o quê? 1 mais o divide, vou chamar aqui de dv, de n menos d. Quem é o n? É 5, menos o d. Deu 3, vírgula o d. Quanto é o d? É 2. Agora eu chamo esse valor, caio aqui e digo então, divide, agora quem? 3,2. 3 é menor que 2? N é menor que D? Não, não é. Então vem para cá e faz 1 mais o dv de quem? N menos 2. O N é 3, 3 menos 2, 1. Vírgula, e mantenho o D como 2. Esta situação eu chamo novamente, divide, agora 1,2. Entro na operação e pergunto, meu N, ele é menor que o meu D? Ele é menor que o D, então volta 0. Agora eu preciso encerrar. Esse 0 mais 1 não é nada, e esse 1 mais esse 1 é 2. Então este é o resultado da operação. Vamos ver esse código escrito na linguagem ROP e, na sequência, a sua execução. A partir do código em ROP, coloque-o em execução no ambiente e vamos ver os resultados apresentados. A partir do ambiente ROP, vamos escrever a função divide e colocá-la em operação. Então, divide, por exemplo, 5 por 2. 5 dividido por 2 de forma inteira resulta 2. Correto. Vamos fazer um outro teste. Divide 7 por 2. E o resultado é 3. Não esqueça de salvar o conteúdo desta aula, aula 20, fixação 0708, ponto e vírgula, Enter. O exercício 9 pede para criar uma função chamada SOMAT2 que apresente o resultado do somatório de 1 até o limite fornecido. Esta sequência de exercícios é para trabalharmos com recursividade de cauda. Então observe a documentação do código em português funcional para esta função. Como vamos trabalhar com cauda, precisamos considerar a definição de duas funções. Uma função interface, que neste caso é a função SOMAT2, que recebe um argumento como número e devolve o número como resposta. Essa função tem na sua segunda linha SOMAT2 recebendo n, fazendo a asserção do SM base do n,0. É muito importante que a função principal, a função que efetua o cálculo, neste caso, a função com recursividade em cauda, receba para o somatório o segundo argumento como 0. Se você fizer um teste colocando outros valores, você vai perceber que o resultado é completamente inadequado. Então, desta maneira, o usuário só tem que se preocupar com o SOMAT2. SOMAT2 de 5, o resultado no retorno é 15. Vejamos então que a função SMBase recebe dois argumentos numéricos e devolve uma resposta. Na segunda linha da função SMBase, temos os argumentos 0 e x. Se o primeiro argumento for 0, vai retornar o valor x. Esse é o caso de aterramento, de encerramento da operação recursiva, neste caso, com cauda. A terceira linha, SMBase, recebe os parâmetros n e x e faz a asserção de SMBase n-1, n mais x. Observe que a operação n-1 é sobreposta em n, que é o primeiro argumento de SMBase, e a operação n mais x é sobreposta ao valor de x. Essa sobreposição não ocorre sobre a variável anterior. Vamos lembrar que as nossas variáveis trabalham com valores imutáveis. O valor de n e o valor de x já foram definidos e armazenados na memória. Quando eu faço n-1 ou n mais x, novos valores, novas variáveis são criadas sobre as variáveis anteriores, preservando seus valores originais.
Durante a ação recursiva, a cada decremento de 1 de n é feita a operação n mais x, gerando ao final o resultado da ação somatória. Caso necessite, volte à aula onde foram apresentados esses conceitos e os exercícios de aprendizagem demonstrando estas ações passo a passo. Vejamos então este conteúdo definido na linguagem ROP e na sequência vamos ver esta operação sendo executada dentro do ambiente ROP. Junto ao ambiente ROP, escreva os códigos das duas funções SMBase e SOMAT2 e vamos colocar em uso a função SOMAT2 com o valor 5. Acionando o Enter, deu 15, porque o somatório de 1 a 5 é 15. Podemos fazer um teste usando SMBase, e neste caso eu tenho que abrir o parênteses, eu vou colocar então o valor 5, o valor 0, e ele retorna 15. Mas se eu colocar aqui SMBase, colocando o valor 1 no lugar do 0, eu tenho o valor 16. Então eu tenho que tomar cuidado com a definição desses valores. Devido a essa complexidade para o uso, é que se cria a função SOMAT2 como uma função interface para facilitar o acesso à função SMBase. Nas linguagens que permitem criar funções de forma privada, é interessante deixar SMBase como privado e a função SOMAT2 como pública. Dessa forma, a SMBase não pode ser usado por ninguém, será proibido o seu uso, e quem fará uso é a função SOMAT2 que faz o uso indireto da função, nesse caso privada, e quando uma função é privada, somente uma outra função pública pode fazer acesso a esta função. No exercício 10 temos a solicitação para criar função chamada pot2, que apresente o resultado da potência da base B elevada ao expoente e, respeitando as condições matemáticas que regimentam a operação. Neste caso, nós temos as funções potBS, que é a potência base, e a função pot2. A função pot2 recebe os dois valores numéricos para o cálculo da potência e retorna o resultado da potência. No entanto, pot2 chama potBS passando 3 argumentos, a base, o expoente e o valor 1. Esse valor 1 é muito importante para o sucesso da operação. Na função potBS eu tenho as definições desses 3 argumentos. Na segunda linha, se o valor da base for qualquer número e o valor do expoente for 0, volta o resultado que estiver definido para o argumento V, que neste caso é o valor 1. Na terceira linha, se a base for qualquer número e o argumento do expoente for 1, volta-se o valor da base vezes o valor definido para o argumento V. O valor da base sendo multiplicado então por 1, volta o valor da base. No entanto, se o expoente for diferente de 0 ou 1, ocorrerá a operação de forma recursiva em cauda. Por exemplo, potBS, na asserção, recebe o conteúdo B, o expoente é decrementado de 1 e a cada decrementação, a cada recursão, o valor de B é multiplicado pelo valor de V, que é um valor que vai ser alterado ao longo da execução do programa. Vejamos na sequência este código escrito em ROP e vamos colocar esse código em operação. A partir da linguagem ROP, vamos escrever as duas funções, potBS e pot2, e vamos colocar então a potência 2 em operação. Se eu colocar aqui o cálculo da potência de 2 ao cubo, eu terei o resultado 8. Observe que neste caso, fazer o uso da função potBS com 3 argumentos fica um pouco mais chato. Então aqui, potBS, por exemplo, vamos colocar aqui 2,3 e obrigatoriamente eu tenho que colocar o valor 1. Aciono o Enter e tenho o valor 8. No entanto, se eu trocar esse valor para 0, eu terei o resultado como 0. Isso é um resultado incorreto. Se eu coloco o valor aqui como 2, eu terei uma outra situação que não é a situação que eu desejo. Então é importante, na recursividade em cauda, para facilitar o seu uso, definir uma função interface para deixar a ação mais cômoda para o usuário. Para o 11º exercício, vamos criar uma função chamada duplo fatorial 2, duplo fat2, que apresente o resultado do duplo fatorial de um valor numérico. Lembrando que o duplo fatorial de 5, por exemplo, é 15, porque 5 vezes 3 vezes 1, tendo aí uma diferença de menos 2 para cada um dos seus elementos internos.
Vejamos então o código em português funcional, onde o duplo fatorial base representado por dftbs recebe dois argumentos numéricos e retorna um resultado. Nas linhas de correspondência de padrão nós temos que se for dado o valor 0 com x volta x, 1 com x volta x, e se o n for diferente de 0 e 1, faça-se a operação do duplo fatorial de n menos 2, n vezes x. Vejamos este script em Hope e a sua apresentação em execução no seu ambiente. A partir do ambiente Hope, escreva as funções dftbs e duplo fatorial 2 e vamos colocar então em operação duplo fatorial 2 de 5 retornou 15. Então isto significa que o código está correto. Não esqueça de salvar esta sequência de exercícios como aula 21, fixação 09, 10, 11, ponto e vírgula, enter. Para a realização desta aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com, além do ambiente de programação Hope. Obrigado por ter assistido essa aula, um grande abraço e até a próxima.